Olá, vamos iniciar mais uma live? Sexta-feira, começando o final de semana. Aqui em São Paulo, tempinho chuvoso, gostoso. Esperar um pouquinho enquanto o Instagram vai avisando. Se você chegou agora, você está no YouTube, se inscreve no canal. Aproveita, compartilha os vídeos, dá uma olhada em todos os vídeos, tem muita coisa legal aqui. Deixa seu comentário, deixa seu like. Se está aqui no Instagram, já deixa também seu like aí para eu saber que você passou por aqui e seja muito bem-vindo. Vou esperar um pouquinho enquanto o Instagram vai avisando as pessoas que estão online. Grazi, tudo bem com você? Seja muito bem-vinda. Me fala se vocês estão me ouvindo bem. Tá ouvindo bem? Ai, que bom. Vamos arrumando os bugs na vida, né? Eu vou compartilhar a live aqui, avisar para as pessoas que a gente já chegou, que estamos ao vivo. E quem quiser acompanhar, né, vem com a gente. Se vocês puderem e quiserem compartilhar com mais pessoas também, eu agradeço. Aqui. Vamos ver quem é que tá por aqui. Hoje vamos falar das perdas e ganhos do casamento. O que a gente ganha ficando solteiro? O que a gente ganha estando casado, hein? Eu dei foi muita risada hoje na caixinha de perguntas. Cindy, seja muito bem-vinda. Muito legal as respostas lá da caixinha. Aí, já tá chegando. Compartilhar. Fala pra mim, vocês que já chegaram aqui, o que vocês acham que... Eu sei que a Cindy é casada também. Não, a Cindy não é, né? Já foi, né, Cindy? Qual que é o ganho e a perda de ser casado e de ser solteiro? O que vocês acreditam? O que é a melhor coisa de estar casado e o que é a melhor coisa de estar solteira? Pra vocês, na vida de vocês, conta aí pra gente. Deixa eu colocar o tema aqui, que assim quem chegar já vai saber. Tema... 2 pontos. Acho que travou, mas... Aí, voltou. Tema... Casamento. Perdas e ganhos. Vou colocar assim para ficar mais fácil. Perdas e ganhos, isso, muito bem. Publicar... Fixar comentário. Pronto, já estamos aqui. Fixados. Agora quem chegar vai saber o tema da live. Fala pra mim se vocês estão... Se vocês conseguem identificar o que tem de melhor em estar casado e o que tem de pior em estar casado. Ou melhor, o que tem de melhor em estar casado e o que tem de melhor em ser solteiro. Eu anotei várias coisas e achei bem interessante, porque quanto mais a gente vai falando, mais vai aparecendo, né? E eu também trouxe algumas situações que às vezes a gente acha que vai se resolver casando e não resolve. E qual que é a maior esperança do solteiro? É muito legal tudo isso, porque são rotinas, né? São coisas do nosso dia a dia, mas que muitas vezes a gente não para pensar, não analisa isso. E faz bastante diferença. Aqui... Vamos lá. Tá travando para vocês, gente? Minha conexão toda hora tá vindo um recadinho. Nicole, seja muito bem-vinda. Tudo bem com você? Tá muito calor aí? Tocantins, olha que maravilha. Por pouco tempo, né, Nick? Daqui a pouco tá aqui em São Paulo também. Núria, Leila, sejam bem-vindas. Bom, gente, vamos começar a falar então, porque hoje é sexta-feira, né? Se acabar a live um pouco mais cedo, melhor. Que aí a gente pode já, né? Já estamos curtindo o começo do final de semana. Bem, a vida de solteiro, ela traz uma coisa... Muito calor. A vida de solteiro traz uma coisa que a gente nunca para pensar. Se eu falo assim, o que a gente ganha em ser solteiro, principalmente os casados, né? Vão falar várias coisas. Eu ganho liberdade, eu ganho... a liberdade de fazer escolha sozinha, não é? Eu vou falando aqui algumas coisas que eu anotei e se vocês lembrarem de algo que eu não anotei e vocês acreditam que seja um ganho também, vocês podem colocar aqui, tá? Pra gente poder complementar. Então, o solteiro, ele tem o quê? Muitas das vezes ele tem o cuidado da mãe, né? Porque muitas vezes o solteiro mora com a mãe. Claro que tem solteiro que mora com outras pessoas ou que mora sozinho, mas
né? Tem esse cuidado materno mais próximo, tem essa proximidade com a família de origem, né? Que depois de casado a gente acaba perdendo isso. O solteiro tem liberdade para gastar o dinheiro dele com o que quiser. O solteiro tem liberdade para fazer escolhas, né? Escolhas das mais simples às mais densas, sozinho. Então ele pode decidir se ele vai comprar uma casa, ele vai decidir em que lugar que ele quer comprar essa casa. Ele não precisa pegar a opinião de ninguém, né? Então várias decisões ele pode ter sozinho. Outra coisa que o solteiro tem é liberdade de escolha em relação a amizades. Então ele pode ir e vir sem dar satisfação para ninguém. Ele pode ter amizades com homens, com mulheres, com casais, com quem ele quiser, sem dar satisfação para ninguém. Então, tudo isso são ganhos de ser solteiro. Vocês concordam comigo que isso são ganhos? São situações que de fato nos traz uma certa liberdade. Liberdade de vai e vem. Milene, Val, sejam bem-vindas. Solteiros são poucos compromissos, mas também com certeza, mas também é uma responsa, né? Então, foi feita algumas pesquisas por universidades nos Estados Unidos, várias, eu não trouxe todos os dados que eu procurei na internet, mas isso é muito simples, quem quiser olhar vai conseguir ver com facilidade na internet, que foram feitas pesquisas a longo prazo com mais de 10 mil pessoas e os pesquisadores analisaram que a longo prazo os casados são mais felizes do que os solteiros. Então, os solteiros têm picos de felicidade, mas no decorrer do longo prazo, eles tendem a ficar mais infelizes do que os casados. Então, os casados, segundo essas pesquisas, Ana também, seja muito bem-vinda. Os casados, segundo essas pesquisas, são pessoas que vivem mais, tanto homens quanto mulheres. Tem uma média de vida de 17 anos a mais do que as pessoas que nunca se casaram, as pessoas solteiras. Então isso se decorre por uma série de motivos. Por exemplo, uma pessoa casada, ela se coloca menos em risco do que uma pessoa solteira, né? Porque ela tende a ir menos à balada, a frequentar lugares menos badalados, a gente já se priva, quando você é casado e principalmente quando tem filhos, você já se priva de certas situações para não correr o risco, né? Para não correr risco, porque você tem alguém que é por você ou que você é por ele. Então, você acaba se privando dos perigos. Olha só que interessante. Eu achei um dado interessante porque normalmente a gente vê mais coisas negativas em relação ao casamento do que positivas, não é? Então tá. A gente sabe que o solteiro, ele tem todas essas vantagens em relação a escolhas e liberdades. Só que o tempo vai passando e nós, seres humanos, somos pessoas, somos seres, né, feitos para ficar próximo de outras pessoas. Para ficar próximo de outras pessoas. Carlos, seja bem-vinda, Janine também. Gente, se vocês quiserem compartilhar, convidar mais pessoas, aproveita, me ajuda a compartilhar. Espero que a live fique gravada depois, né? E também vai para o YouTube. Assim vocês me ajudam a compartilhar também. Fiquem à vontade, estamos só começando. Então tá, tem essa questão da liberdade do solteiro. Só que tem uma outra coisa que eu acho que é o que tem é a perda maior do solteiro quando ele decide se casar. Vamos ver se vocês vão concordar comigo. Quando a pessoa é solteira, ela sempre acha que o que falta na vida dela é uma pessoa para se casar. É um relacionamento. É alguém que a ame, que ela ame, que divida os pratos, os panos, né? E que divida uma casa. E quando a pessoa se casa, já não existe mais essa ilusão. Por que eu falo que é uma ilusão? Porque enquanto a gente coloca no outro a sensação de que vai me completar, de que vai resolver meus problemas, de que vai mudar alguma coisa na minha vida, na hora que se casa, não demora muito para vir as frustrações. Por quê? Porque o outro não é capaz de fazer por nós aquilo que nós não fazemos. É por isso que hoje, né, todas as pessoas, pelo menos que eu conheço, que falam de relacionamento, e eu falo muito isso aqui no Insta, nos meus posts, né, no YouTube e tudo, a gente precisa estar bem conosco, consigo mesmo, para que a gente consiga ter um relacionamento saudável.
Enquanto eu estou casando, esperando que o outro vai me fazer feliz, isso é frustração na certa, o outro não vai te fazer feliz. Não é porque ele não quer, é porque ele não tem esse poder. Ninguém tem o poder de fazer ninguém feliz. O outro pode colaborar para a minha felicidade, né? Juntos nós podemos entrar em acordos, fazer combinados e ter uma vida realmente muito feliz, mas não esperando que tudo parta do outro. Porque se você está esperando que ele te faça feliz, se o solteiro está esperando, né, encontrar alguém que vai o fazer feliz e vice-versa, como é que fica isso? Então eu vou viver para fazer o outro feliz e o outro viver para me fazer feliz, mas será que eu vou estar feliz com isso? Entende? Claro que quando a gente ama alguém, a gente fica muito feliz com a felicidade do outro, mas não dá para se anular. Então, é uma frase perigosa e pode ser confundida com muita facilidade, essa questão do fazer o outro feliz. Nem sei o que é ser solteira, são 26 anos de compromisso. Que legal, Núria. Cleia, Ronaldo, sejam bem-vindos. É muito legal isso, né? Carlos também, você já tinha falado, seja bem-vindo. Ah, falei, né? Falei com a Janine. Então, gente, quando se é solteiro, existe essa esperança. Aquela questão que por mais que a gente ache que não me influenciou, mas dos contos de fadas, sabe? Então, eles se casaram e foram felizes para sempre. Então, o solteiro, quando ele sente solidão, quando ele se sente sozinho, quando ele se sente que falta algo na vida dele, ele pensa o quê? É o relacionamento. Então, a hora que eu tiver um relacionamento, isso vai se resolver. Mesmo vendo relacionamentos em volta que tenham problemas, mesmo uma série de coisas acontecendo em volta, ele sempre lá no fundo vai ter essa esperança de que quando encontrar um relacionamento, quando encontrar a pessoa certa, isso vai acabar. E esse vazio que se sente enquanto é solteiro vai acabar dentro do relacionamento. Se a pessoa se relaciona com alguém e se casa com essa pessoa, vai morar junto, né? Juntado com fé, casado é, vamos pensar assim. Se essa pessoa se relaciona com a outra pessoa e continua sentindo essa frustração, esse vazio dentro, o que ela vai achar? Não é a pessoa certa para mim. Só que, na verdade, o que você colocou na mão do outro foi um poder, né? Você esperava dele um poder que ele não tem. Tiago, seja muito bem-vindo. MBS também, seja muito bem-vinda. Quem é que tá aí no Insta do MBS? Percebe que isso faz toda a diferença na vida de alguém? Então, quando você é solteiro, você espera que aquele vazio será preenchido por um relacionamento. Só que quando você... E esse, gente, é o maior medo de perda do solteiro. Por quê? Tudo isso, a liberdade, a privacidade também, que eu não falei, né? O solteiro, ele tem privacidade total. Só que o casado, ele tem parcial. Tem privacidade, mas é parcial. Como assim? Eu tenho privacidade para tomar um banho sozinha, se eu quiser. Eu tenho privacidade para usar o banheiro. Tenho minha privacidade também. Mas privacidade de senhas, de ter amizades escondido, né? Que o outro não saiba, isso não é legal dentro de um relacionamento. É um caminho que uma hora dá ruim. Então, melhor que seja compartilhado. Certo? Então, vamos falar um pouquinho dos casados, quais são os ganhos e perdas de ser casado? Quanto aos solteiros, não sei se tem solteiro aí na live, mas fez sentido tudo isso que eu trouxe? Tem mais alguma coisa que eu esqueci de falar e que vocês podem me lembrar? Eu falei das amizades, eu falei dos cuidados maternos, né, da família de origem, que a gente está sempre junto, do contato, da privacidade, do compromisso financeiro, né, das escolhas, tudo isso quando você é solteiro você faz sozinho e não depende de ninguém, não precisa de ninguém, não precisa da satisfação de ir e vir. Já o casado é o contrário. Amanda, seja bem-vinda. Já o casado tem o contrário, né? Então tá, eu não tenho mais essa privacidade de ter amizade com quem eu quiser, né? Tipo, e não falar nunca pro meu cônjuge. Gente, eu não tô dizendo que o casado ele tem que falar a cada passo que ele dá, não é isso. Mas, tipo, não faz sentido você ter amizade escondido. Sabe, eu tenho uma amizade, mas meu marido não pode saber que eu tenho amizade com essa pessoa? Ou então meu marido tem uma amizade que eu não posso saber que ele tem amizade com essa pessoa? Por quê? Né? Ah, eu tenho redes sociais com todas as senhas e ninguém entra nas minhas redes sociais. Até compartilhei esses dias, né? Uma frase sobre isso. Então, isso, na vida de casado, é uma perda. Ou pelo menos deveria ser. Porque o casal que é casado, que se relaciona, que tem um relacionamento de longa data, moram juntos e continuam com segredinhos um com o outro,
Infelizmente, esse casamento não está andando na mesma direção. Porque se nós temos o mesmo objetivo, se estamos juntos no mesmo barco, não tem por que esconder uma coisa da outra, não é mesmo? E se existem esses segredos, é preciso olhar com carinho para esse relacionamento. Analisar o que pode ser melhorado ali. Agora, Laine, a gente vive assim, a gente se dá super bem assim. Eu tenho minhas senhas, ele tem as dele, eu tenho minhas amizades, ele tem as dele. Cada um tem sua vida fora daqui, dentro aqui é uma coisa? Tá tudo bem, gente. Quem sou eu para falar que isso está errado? Se está funcionando para você, se não tem sofrimento de nenhum dos dois lados, perfeito, que continue assim. Mas a questão é, está bom para mim esse tipo de relacionamento? Né? Outra perda do casado é esse contato direto com a família de origem. Porque a partir do momento que um homem e que uma mulher, um homem e uma mulher resolvem morar juntos, dividir a mesma casa, dividir a mesma cama, não tem porquê nem o homem e nem a mulher estar ligado diariamente com a família de origem. E isso no começo do relacionamento é uma perda muito grande, é difícil. Né? Você tá todos os dias ali com a sua mãe, com seus irmãos, com seu pai. De repente você se casa e se afasta dessa família. Então uma semana vai ser legal, na outra semana já começa a dar saudade. Claro que você não vai deixar. Ariana, seja muito bem-vinda. Viana também, sejam muito bem-vindas. É claro que você não vai romper o seu relacionamento com a sua família de origem, nem deve fazer isso. Mas é claro que vai se afastar. Então, um casal, né, um homem ou uma mulher que são casados e se tiver muito contato com essa família de origem, vai dar problema, uma hora ou outra. Porque a partir do momento que você tem a sua casa, que você tem o seu ambiente, que você tem outras responsabilidades de casado, se você continuar muito envolvida na sua família de origem, você não vai conseguir cortar esse cordão. E a mãe, ela tem aquela tendência a cuidar demais do filho ou da filha. E é claro que nem é por mal, gente, mas ela vai começar a se intrometer nos assuntos. Porque se você vê todos os dias, você vai começar a contar coisas que você não precisava contar. O que eu vejo que acontece muito assim em discussões entre nora e sogra, por exemplo? Acontece alguma coisa lá na casa do filho, o filho vem e conta para a mãe, negativa. Aí, é claro, a mãe com o filho, ela sempre vai ter um amor incondicional, independente do que o filho fizer. Por mais que ela discorde do que o filho está fazendo, ela vai continuar amando. Já a nora, não é, por mais que goste, não é filha, não é sangue, não criou e tem criações diferentes. Então, tem essas perdas também, que são as perdas de alguns hábitos, perdas de alguns costumes, né, da família de origem e que agora vai precisar compartilhar do cônjuge. Então, algumas coisas vão mudar. E nesse início de relacionamento, dá trabalho. Quem já passou por isso aí me fala. Ana tá passando por isso, né? Ana e Carlos, que casaram-se há pouco tempo, então tá nessa fase aí ainda, de se afastar das famílias de origem, dos costumes de solteiros, dos hábitos de solteiros, para fazer uma nova história. Então, essa parte é bastante complicada e a gente sente muito as perdas nesse sentido. Lisley, seja muito bem-vinda, tudo bem? O contato, o cuidado da mãe, né, que eu já falei. As amizades, tem a questão das amizades. Então, hoje, até na caixinha de perguntas, uma das pessoas colocou assim, né, que uma das perdas que teve e que sente que foi difícil foi a questão das amizades de solteira. Então, tá, casei, eu não posso mais ter amizade com ninguém? Você e sua mãe são muito amigas, então. E assim, é ótimo ter amizade com os nossos pais, mas depois que a gente casa, tem coisas que não dá pra contar. Por quê? Porque eles nos amam, né, mais do que o nosso cônjuge. E aí, se o outro faz alguma coisa que nos faz mal, a gente perdoa, porque tem amor envolvido. É diferente. Agora, o outro fica mais difícil de engolir, vamos falar assim, né? E ainda vai ficar achando que você é boba de aceitar e tal. Então, precisa medir o que eu vou falar para os outros, principalmente da minha família natural, né, da minha família de origem, e o que eu não vou falar. Porque se a minha família vai gostar ou não do meu cônjuge, depende, de mim. Depende da propaganda que eu fizer. Se eu só falar coisa ruim dele, o outro vai ficar, lógico, com raiva dele. Agora, se eu começo a falar só as coisas boas, porque todo mundo tem os dois lados, vai acontecer o contrário. Ju, seja bem-vinda. Inácia também, seja muito bem-vinda. Acredite, não passei por isso. Minha mãe e minha sogra sempre nos deixaram tranquilos e no nosso mundo. Olha que bênção, que maravilha, Ju. Núria, que maravilha.
Laine, eu imaginei, o corretor muda, né? Mas quando eu estou errada, ela fala, ela é bem neutra. Mas não vai muito nessa não, viu, Ana? Porque assim, elas têm sabedoria, ainda mais depois de uma certa idade, tem sabedoria de dar o conselho que você precisa. Mas lá dentro é sentimento, gente. É sentimento, não se mede. Eles não... A emoção, quando a gente fala inteligência emocional, significa o que eu vou fazer com a emoção que eu senti, mas a emoção a gente não controla. O controle emocional, esse nome, controle emocional, ele é meio que complicado, porque, tipo assim, se eu tenho medo, eu não tenho... Antes de eu pensar em como eu vou reagir, eu já senti o medo. Então, a emoção vem. A questão é o que eu vou fazer com essa emoção. Então, se você começar a levar para sua mãe sempre os problemas, as coisas que ele faz que você não está gostando, não vai demorar muito para ela começar a pegar um certo ranço do marido. Então, precisa evitar. Sabe? Quando se tem uma amiga próxima que seja neutra e tal, é melhor contar para essa amiga do que para a mãe ou para o pai. Se não tem ninguém, encontra um terapeuta. Vai contar para essa pessoa que é neutra, porque senão, com certeza, uma hora vai pesar esse relacionamento, tá? Então, esse também é uma questão de perda, esse afastamento dos nossos pais, dos nossos irmãos. Não é tirar a amizade, pelo amor de Deus. A gente precisa sim estar junto e isso é muito bom. Mas é o excesso, tá? Se você casou e fala com a sua mãe, precisa falar com a sua mãe, contar alguma coisa todos os dias, já tem alguma coisa errada aí. É preciso cortar esse cordãozinho, independente se for mãe do marido ou mãe da esposa, tá? Isso independente do sexo. Precisa dar esse afastamento. Por quê? Porque você só consegue crescer a hora que estiver longe, a hora que você perceber que ele está ali para tudo, mas você não está a fim de levar tudo para eles, tá? Isso, gente, eu sei que quando a gente ajudou bastante, que bom. E vai continuar ajudando, sempre vai estar lá para você, né? Só analisa o que você vai levar antes. E quando a gente tem filho, a gente entende como que é, né? Esse amor incondicional que você tem por um filho. Por pior que o nosso filho seja, gente, por pior que o nosso filho seja, a gente não quer ver ele sofrer. Por mais que a gente entenda, e isso eu falo de mim, né, da minha sogra, nas situações em que eu levei para ela de dificuldades dentro do meu casamento, por mais que ela achasse que o meu marido estava errado, eu sei que lá no fundo estava mastigando. Por quê? Porque ela não quer ver o filho dela sofrer. E é claro que não quer, a gente não quer ver ninguém sofrer, mas o nosso filho é ainda pior. Então, com o tempo, a gente vai desenvolvendo aí o ranço. Toma cuidado com o que leva. Com o que traz também. Tem muito genro, ou nora, né, que tem ranço da sogra pela propaganda que o filho ou a filha faz. Pelo que está trazendo. Então, a gente precisa pensar o que a gente vai falar e para quem a gente vai falar. Tem coisas que a gente não tem que falar para o nosso marido, da minha família de origem. É aquela coisa, eu posso falar da minha mãe, mas você não fale da minha mãe, não. Porque me dói, não é assim? Então, assim, meu filho, eu sei os defeitos dos meus filhos, mas não vem falar para mim os defeitos dos meus filhos que eu vou defender. Porque existe aí uma ligação muito maior, certo? E aí, né, uma outra perda do casado é essa questão do comprometimento financeiro. Porque quando você é solteiro, você compra o que você quer, você não conta pra ninguém, você faz o que você quer, vai pra balada, gasta horrores, depois não tem mais, enfim. Não tem aquele comprometimento, aquele compromisso do casado. Então, quando a pessoa se casa, tanto homem quanto mulher, existe aí essa questão do comprometimento financeiro. Então, tipo, não dá para comprar de tudo sem dar satisfação. Porque se os dois decidiram morar juntos, se os dois decidiram compartilhar de uma vida, não é justo que só um pague todas as contas e o outro gaste o dinheiro do jeito que quiser, né? No caso dos dois trabalhar. Não é justo que aquele que ganha mais saia gastando mais só porque foi ele que ganhou. Concorda? Viver uma só carne é dividir, é compartilhar tudo. Tudo. E aí entra os combinados de cada casal. Não existe uma regra que funcione para todo mundo. Antigamente, quando a mulher não trabalhava, a política era mais ou menos assim, né? Não falta nada em casa, daqui para fora você faz o que você quiser. Então, tipo assim, a obrigação do marido era suprir as necessidades da casa, da mulher e dos filhos. Mas hoje isso mudou, as mulheres também trabalham. Muitas vezes tem muitas mulheres que não trabalham por opção, porque o marido, né,
em acordo, os dois entram em comum que não, um só vai trabalhar para que o outro se dedique à casa, à educação dos filhos, tá tudo certo. Mas nenhum dos dois pode se sentir lesado nessa relação, porque senão vai dar ruim. Então essa é uma perda do casado. Quando é solteiro não se tem isso. E eu falo do solteiro que nem namora, né, gente? O solteiro livre, porque muitas dessas perdas do casamento você já tem durante o namoro. Principalmente se é um namoro que você pensa em levar para um casamento. Então, são hábitos que você já vai trocando ali durante o namoro. Sempre foi ele e eu. Não falamos nada do nosso matrimônio. Sempre foi assim. Ó, que legal. Resolve aí dentro, né, Núria? O que acontece, o que deixa de acontecer, fica por aí mesmo. E é assim que é, sabe, gente? Eu acho muito importante ter alguém que você possa contar, mas não necessariamente essa pessoa precisa ser da família, não necessariamente essa pessoa precisa ser uma amiga do casal. É importante que seja uma pessoa neutra, que não vá nem interferir, nem opinar demais, mas que possa te ajudar a ter um entendimento do que está acontecendo olhando de fora. Né, ter uma orientação que vai te clarear as ideias para que você tome suas decisões e não se sinta influenciado por ninguém para tomar essas decisões. É para isso que os profissionais trabalham e estudam e se dedicam o tempo todo, certo? Bem, o que o casado ganha, hein, gente? Tem muito casado aí na live? Fala para mim, quais são os ganhos do casado? Esse aqui, para eu escrever, eu perguntei pro meu marido. Nossa, até fiquei emocionada, até rendeu, né? Uns elogios aí, porque daí a gente começou a pensar, o que o casado ganha? Porque tudo isso, se a gente for pensar nas perdas, é pesado, né? Tudo isso é pesado. Seria melhor então ser solteiro, que aí eu não tenho esse compromisso e tudo mais. Mas por que que mesmo assim eu decido ficar casada? Porque tem ganhos. E, claro, os ganhos precisam compensar as perdas. Aquilo que eu ganho dentro do meu relacionamento precisa ser maior, mais pesado do que aquilo que eu perco. Então, o que o casado ganha? Eu tô falando de um relacionamento que tá bem, tá? E se não estiver ganhando isso, é preciso também buscar ajuda para poder começar a ganhar, porque todo mundo merece ganhar tudo isso, né? Então, dormir e acordar junto com a pessoa amada. Dormir e acordar junto com a pessoa amada é uma delícia. É muito gostoso você dormir de conchinha, você acordar de madrugada e saber que tem aquela pessoa ali que você pode dar um abraço, pode fazer um chamego, mesmo sem segundas ou terceiras intenções, ou com segundas e terceiras intenções, né? Isso depende, vai de cada um. Mais ganhos, né, Ju? Fala aí. Ter a companhia sempre, ter alguém que vai estar do seu lado quando você quiser assistir um filme, mesmo quando não é muito do gênero que ele gosta de assistir, mas ele te acompanha e vice-versa, né? Esse companheirismo. Ter alguém junto para você maratonar uma série a noite inteira e amanhecer o dia assistindo. O sexo nem se fala, né, gente? Porque eu já falei em várias outras lives, casamento sem sexo não é casamento, é amigo de quarto que troca. Então, quando o casal investe no desejo, investe na sexualidade, então o sexo é o maior pilar, é o pilar mais forte que mantém os dois juntos. Então é um grande ganho. Então é uma vida que o solteiro não tem. Existem algumas pesquisas que mostram que a vida sexual depois do casamento diminui em relação enquanto ao namoro. Gente, eu não sei de onde são essas pesquisas, né? Porque na minha vida não foi assim. E eu acredito que em muitos e muitos casais também não é. Por quê? Porque quando tem o namoro, pelo menos no meu caso, né? Vou falar de mim, porque eu não posso falar de outras pessoas que eu não conheço, mas a gente não tinha contato todos os dias. E casado tem. Então, já vai por aí. A facilidade de estar junto ou separado já faz toda a diferença. Se nesse relacionamento não está tendo sexo de qualidade, não está tendo uma frequência satisfatória, aí está faltando alguma coisa a melhorar dos dois. Os dois precisam estar dispostos a melhorar isso. Tem N ferramentas que não dá para passar numa live, mas que pode ser usada no casamento para melhorar essa vida sexual. Então, é um ganho. Pode ser uma perda, dependendo da qualidade do relacionamento, de como está esse relacionamento. Outra coisa que é um ganho, amizades com casais, porque tipo, as amizades de solteiro não precisa se afastar totalmente, só que tem muitas ideias que não vai mais bater. Tem muita coisa que os solteiros fazem e já não cabe mais para a vida de casado. Então é importante que tenha amizades com outros casais, para que possam falar a mesma língua, certo? Além disso,
junto, né? A gente pode ter um amigo, um amante, um namorado, sempre na mesma pessoa. Por que eu casei e precisa ser aquela coisa monótona, chata? Por que eu não posso sorrir com meu marido, brincar com meu marido, passear com meu marido, ser amante, ser namorada, ser esposa, né? Então, tudo isso pode ser com o nosso cônjuge. Isso vai depender de nós estarmos bem consigo mesmo para não esperar do outro aquilo que ele não vai nos dar. Né? Eu esperar em mim o que eu preciso e no outro vai ser só um complemento, porque aí nós estaremos prontos para oferecer um para o outro aquilo que está transbordando. Hoje em dia tem muito conhecimento para melhorar a vida de casado, com certeza. O que falta ainda muito é vontade. O que tem de sobra é crença de pessoas que não se deram bem ou que viram casamentos que não tiveram sucesso e continuam acreditando que casamento tem que ser daquele jeito. E prefere acreditar que não dá para ser bom. Então, aí não dá para melhorar, né? Gente, ter um cobertor de orelha nas noites frias, né? Tem coisa mais gostosa do que aquela noite fria, você agarrar bem grudadinho assim e esperar o calor do corpo aquecer um ao outro. Isso é muito gostoso. Deve ser por isso que eu só durmo. Então, estes são alguns ganhos que eu trouxe. Tem algumas pesquisas também que mostram que casados vivem mais, que a longo tempo casados são mais felizes, que casados têm menos chances de ficar doente e quando ficam se recuperam mais rápido pelo fato de ter o outro para cuidar. Casados têm mais facilidade em estabilizar a vida financeira, porque juntos eles vão conseguir alcançar patamares que solteiros têm mais dificuldade. É verdade, Ju, você tem muito calor, não gosta de dormir agarradinho. Você é uma exceção, eu adoro. Depois de 10 anos, minha libido foi embora. Também tem condição de melhorar isso, Amanda. Isso deve ser melhorado, porque nada é do nada, né, gente? Tudo vem depois de uma série de situações e que pode ser trabalhada para isso melhorar. Porque geneticamente nós não temos por que diminuir e acabar com o libido, nem com a idade, nem com a menopausa. Tudo isso foi, claro, existe alteração hormonal? Existe, mas tem tudo aqui, ó. A gente pode melhorar tudo aqui. E por mais que a gente tome remédio, enquanto não mudar aqui, vai acabar o remédio e vai voltar o sintoma. A gente precisa mudar aqui dentro para não somatizar no nosso corpo, porque o corpo só mostra aquilo que a mente ainda não resolveu. O que não é casamento, gente? Eu trouxe aqui algumas colocações porque eu acho importante, porque às vezes o solteiro casa pensando que casamento é uma coisa. E aí começam as frustrações, começam os problemas. Não porque a vida de casado é ruim, mas porque não é aquilo que ele esperava. Imagina que você vai andar de barco e você fez uma expectativa de como era andar de barco. Você nunca foi antes. Então você cria uma expectativa na sua mente e quando você chega lá, andar de barco é maravilhoso, mas não é aquilo que você pensou que fosse. Então você tem duas opções, ou você curte aquilo que é, ou você fica frustrado porque não é aquilo que você criou. Casamento é a mesma coisa. Então se a gente entra sabendo o que é, a gente não vai ficar decepcionada. A tendência é a gente ter mais facilidade em conviver com as diferenças, né? Todo mundo fala, casamento não é fácil e tal. Mas, cara, tem muita coisa boa. Tem muita coisa boa mesmo. Porém, não é melhor do que ser solteiro. E ser solteiro não é melhor do que ser casado. São diferentes. E cada um tem o seu tempo. E quando uma pessoa decide ficar solteira a vida toda, tá tudo bem se ela tá feliz assim. E se uma pessoa decide ser casada a vida toda, tá tudo bem também. Né? Nenhum tem que criticar o outro pelas escolhas e decisões que teve na vida. O que não é casamento, gente? Não é cura para solidão. Tem muita gente que se sente sozinha, que se sente na solidão e acha que se casar vai resolver todos os problemas da vida. Porque vai ter uma pessoa para estar com ela 24 horas, porque vai ter alguém para poder compartilhar. Funciona. Nem sempre. Parece que travou. Fala para mim se está travando. Deixa eu ver os comentários. Por isso, Carol, seja bem-vinda. Viver de Empório também, seja bem-vindo. Por isso, entrar com poucas expectativas é essencial, exatamente. Casamento não é ruim, mas não é fácil. Mas se os dois querem ficar juntos, dá pra ser leve. Isso, tá travando, isso, não resolve, só um pouco. Tá, voltou, né, a conexão.
Eu recebi uma mensagem que a conexão estava fraca. Então, a cura, o casamento não é cura da solidão. Se a pessoa está se sentindo sozinha o tempo todo e acha que vai se casar e vai resolver, não vai, gente. Porque, igual eu falei no começo, o outro não tem esse poder de te tirar da solidão. A solidão é uma coisa interna. A solidão é a falta de si mesmo. Eu preciso de autoconhecimento para eu me encontrar. E aí eu paro de sentir solidão. Quando eu achar que a minha companhia é a melhor companhia do mundo e me sentir bem comigo mesmo, eu não vou mais sentir solidão e eu vou estar bem dentro de um casamento. Se eu entro em um casamento achando que o outro vai estar ali para mim, para tudo, nem sempre isso vai acontecer. Aliás, pouquíssimas vezes isso vai acontecer. A pessoa tem a vida dela também, ela não vai viver em função da sua vida. E aí começam as frustrações, porque o outro não vai anular a vida dele, ou pelo menos não deve anular a vida dele para viver a sua. Então, essa solidão vai permanecer. Às vezes, você se sente sozinha no meio de uma multidão, não é? Então, a solidão não é a falta do outro, a solidão é a falta de si mesmo. E a única coisa que pode melhorar isso é o seu autoconhecimento, é você se encontrar aqui dentro, por várias maneiras também. Na igreja diriam que assim, é falta de Deus, mas gente, não é bem isso, porque às vezes você vai na igreja, às vezes você tem uma conexão, tem um espiritual assim elevado e ainda se sente sozinho, então não é falta de Deus, é falta de se conhecer, é falta de entender o que te faz bem, é falta de entender o que você gosta ou deixa de gostar e o que você quer para a sua vida, é falta de projetos, isso sim causa solidão. E não a falta do outro, tá? Então o casamento não é cura para a solidão. Se você casa pensando nisso, vai ser frustração na certa. Fica tudo mais fácil, exatamente, Thiago, quando a gente aprende a lidar com a gente mesmo. Outra coisa que, então tá, não espere que o casamento vai preencher seus vazios existenciais, porque não vai. Outra coisa, casamento requer compromisso, tolerância e muita comunicação. É preciso, é essencial aprender a dialogar para você ficar bem dentro de um casamento. É preciso aprender a falar do que sente, é preciso aprender a ouvir o que o outro está falando. Isso eu não estou dizendo que é fácil, né? Tem pessoas que estão aí 50, 60 anos junto e não conseguem falar do que sente. E não conseguem falar do que está gostando. Mas é essencial para um casamento realmente ter qualidade de vida que o casal tenha essa comunicação. Então, paciência, compromisso, né? A tolerância e o compromisso são essenciais, gente. Não adianta você achar que vai entrar no casamento e vai continuar com aqueles ganhos de solteiro. Tanto financeiro, eu me casei, mas tá tudo bem, meu marido ganha bem, o meu dinheiro é meu, eu vou fazer o que eu quiser. Não é assim. Uma hora vai dar ruim, uma hora ele vai começar a exigir coisas e você não vai gostar. Então é melhor já entrar ciente de que isso não vai funcionar. Vocês precisam estar juntos, né? Em todos os momentos. Então são alguns combinados que o ideal é fazer até antes de se casar ou antes de começar a trabalhar, se for o caso, e que seja em comum acordo. Como eu disse anteriormente, não existe uma regra que isso vai funcionar para todo mundo. São vocês que precisam encontrar o equilíbrio que vai funcionar para vocês. O mais importante é que nenhum dos dois se sintam lesados nesse acordo. Porque, como já falei também, a relação do casamento, relação a dois, Márcia, seja muito bem-vinda. A relação a dois é uma relação de equilíbrio. Se eu não estiver equilibrada com o meu cônjuge, eu vou me sentir ou lesada ou eu vou me sentir abusando dele. E o se sentir explorando o outro é uma sensação muito negativa também, que inconscientemente a gente rejeita. E uma hora essa coisa muda totalmente. Quer ver um exemplo? Homens que acontece de ficar desempregado por muito tempo e a mulher sustenta a casa. Se a mulher tiver bastante sabedoria, se os dois conseguirem levar essa situação com bastante sabedoria, vão conseguir passar por isso e quando ele voltar a ter um emprego e tal, tudo vai se resolver. Mas se acontece aí de a mulher se sentir lesada, né? Tipo assim, ele tá desempregado e mesmo assim não me ajuda com as tarefas de casa. Vamos pensar assim,
que não devia ser uma ajuda, porque todo mundo mora junto, mas vamos falar no real, né, gente? No que acontece no dia a dia. Então, vamos supor, o marido está desempregado, ela está mantendo a casa financeiramente e mesmo assim ele não cumpre com outras obrigações que ele poderia cumprir. Essa mulher vai começar a se sentir lesada, vai começar a se sentir explorada. E esse homem vai começar a sentir que ele não é necessário naquele lar. E nós precisamos nos sentir necessários dentro do nosso lar. O que vai acontecer com o tempo? Vai demorar um pouco? Depende de cada relacionamento. Mas ele vai começar a querer mostrar a masculinidade de outras maneiras. De outras maneiras. Vai começar a querer se sentir homem lá fora, talvez. Vai querer que outras pessoas reconheçam essa masculinidade dele que ele já não encontra mais dentro do lar. Então, todo relacionamento a dois é uma caixinha de surpresas e precisa de muito estudo entre os dois para que aconteça bem. Tá dando para entender, gente? É meio complexo isso, né? Mas tá dando para compreender o que eu tô querendo passar para vocês? Então, o compromisso, ele precisa vir dos dois lados, não é só de um. Se eu quero me comprometer, se eu quero me casar e continuar tendo a minha vida de solteiro, continuar tendo senha em todas as minhas redes sociais, continuar gastando meu dinheiro do jeito que eu quero, continuar saindo e voltando na hora que eu quero sem dar satisfação, sem falar para onde eu vou e com quem eu vou, fica solteiro, cara. Porque aí você não vai fazer ninguém sofrer, não vai sofrer e não vai ter problema nenhum. Continua namorando, continua nessa vida leve, né? Livre do solteiro. Que aí não vai ter problema. Ai, que bom, Leila. Que bom, obrigada. Então, a tolerância, isso é o compromisso, né? Eu preciso me entender que se eu entro em um casamento, eu preciso ter compromisso com esse relacionamento. Os meus objetivos são muito importantes e precisam ser. Eu preciso ter objetivos pessoais, assim como o meu cônjuge também precisa. Mas os objetivos do relacionamento precisam vir em primeiro lugar. Porque se os objetivos do relacionamento não sobressaírem aos meus pessoais, vai começar a dar ruim também. Entende? Eu preciso ter minha vida pessoal, mas a vida do meu relacionamento precisa estar em primeiro lugar. Se não, esquece que esse relacionamento uma hora vai se desfazer, aí vai pro ralo. Casamento, outra coisa, né, que não é casamento, não é viver felizes para sempre, como vimos nos contos de fadas, não é. Casamento é um final de um ciclo de solteiro para começar um novo ciclo. É aí que a outra vida começa. Então a vida de solteiro termina para a vida de casado começar. Mas essa vida de casado, ela começa com muita turbulação. Ela começa com muitos problemas, com muitas dificuldades, com muita coisa nova, com muita novidade. São duas pessoas inexperientes. E mesmo se você vem de outros relacionamentos, se é o segundo, se é o terceiro casamento, mesmo assim é uma coisa nova. Então é preciso de muita humildade, é preciso de muito companheirismo, de muita tolerância para você conseguir permanecer com esses compromissos. Né? E é preciso, aí já entra a próxima coisa que casamento não é. Que casamento não pode ser tratado como algo temporário. Gente, se você entrar em um casamento pensando que na primeira válvula de escape eu me divorcio, nem entre, porque você vai se divorciar. Eu diria que é para os fortes. Não que seja fraco quem sai de um casamento, porque tem N situações, mas não é fácil. E quem está dentro de um casamento pode me falar isso com certeza. Por mais que como que isso é possível? Como que com tudo isso ainda é possível um casal se dar bem? Casal que eu digo, gente, não precisa ser homem e mulher. Pode ser mulher, mulher, pode ser homem, homem, tá? Independente do gênero. Mas por que que isso é possível? Só por um motivo. Só existe possibilidade de tudo isso dar certo se houver amor. Somente o sentimento é capaz de unir essas duas criaturas e passar por todos esses desafios e por todos esses aprendizados juntos. Então, se não existir amor, tudo isso fica um fardo extremamente pesado. Mas se existe amor, se existe o desejo de formar uma família, de ter filhos ou de não ter filhos, mas de terem a companhia um do outro, todas as perdas viram, isso daqui na nossa vida. E os ganhos fica bem grandão assim, Agora, se você ouve tudo isso, se está dentro de um relacionamento ou se está na vida de solteiro e acha que as perdas são assim do casamento e os ganhos são assim, então fica solteiro. É melhor assim, você vai ser mais feliz e não vai fazer ninguém sofrer.
Então, o casamento, ele não pode ser tratado como algo temporário. Porque se eu trato um casamento como algo temporário, eu não vou me dedicar, eu não vou me esforçar o quanto eu poderia para que esse casamento dê certo. Dê certo no sentido de ser duradouro. Porque não é porque um casamento acaba que não deu certo, né? Então, cada coisa dá certo no tempo que tem que dar. E tá tudo certo também. Às vezes o deu certo é separar, né? Cada caso é um caso. Mas não dá pra falar assim que o certo é viver a vida toda. Eu acredito, Laine, pessoal, eu acredito que o certo é ser feliz. Eu preciso ter mais momentos felizes, mais momentos de ganhos do que de perdas. Eu preciso na somatória total do meu dia a dia, eu preciso ter mais alegria. Preciso ter mais felicidade do que tristeza, do que problemas. Problemas a gente vai ter solteira ou casada. Tudo são escolhas. Então, dificuldades eu tenho solteira ou casada. Às vezes, momentos de solidão eu tenho solteira ou casada. Então, é preciso dividir o que é meu, o que eu preciso esperar de mim, né, do meu desenvolvimento e o que eu preciso esperar do outro. Cuidado com a frase casar para fazer o outro feliz, porque ninguém consegue fazer isso. É um peso muito grande. Eu tenho certeza que você também não quer levar isso com você. Eu não quero. Será responsável pela felicidade do meu marido. Porque por tudo que eu puder fazer, ainda não vai ser o suficiente. Porque isso não está em mim. Tem que estar nele. Entende? Faz sentido isso, gente? Então, das pesquisas eu já falei, né, que casados vivem mais, segundo pesquisas. Casados vivem mais, adoecem menos, se recuperam mais rápido quando adoecem, gastam menos, têm chances de ter estabilidade financeira mais rápido e ao longo do tempo são mais felizes. Então isso não é uma campanha para que as pessoas casem, tá? Quem tá feliz solteiro e quer continuar solteiro, perfeito, tá ótimo, que sejam felizes mesmo. É só uma questão da gente tirar alguns tabus em relação ao casamento. Então, existem perdas num casamento? Existem, assim como existem perdas também na vida do solteiro. Existem ganhos dentro de um casamento? Muitos, assim como existem ganhos também na vida do solteiro. A questão é, para onde eu quero olhar? O que eu quero viver agora, né? Nesse momento da minha vida. E se eu estou dentro de um casamento, como que eu posso melhorar isso? Como é que eu posso visualizar mais os meus ganhos? Olhar para isso com mais gratidão, com mais amor, com mais carinho. Certo, gente? Bom, ficou alguma dúvida? Vocês me falem aí. Lá na caixinha de pergunta que eu fiz no Stories, veio a questão das amizades, né? Da gente perder as amizades de solteiro. Veio a questão de perder a escolha, de perder a liberdade de fazer escolhas sozinhas. Isso vai perder mesmo, né? Uma coisa ou outra que você vai começar a escolher sozinha. Muitas coisas serão compartilhadas. E também, a pessoa colocou que perde a sanidade mental. Acontece. É só no começo. Depois de 10 anos melhora. É para melhorar, né? Se não melhorar, precisa procurar ajuda, gente, porque tudo tem jeito. E nem sempre o divórcio é a melhor solução. Eu sempre falo isso, né? Vendo diariamente casais que começam e que terminam relacionamentos, a separação, gente, até de um namoro é dolorida. Até de um namoro de pouco tempo é dolorida. De um casamento é ainda mais. E muitas vezes, quando se tem filhos, é mais ainda. Mas é a questão também de perdas e ganhos. Se esse relacionamento não der mais, sabe, se já deu pra mim, às vezes é o melhor a se fazer. Porque para os filhos é melhor os pais separados e amigos do que juntos e brigando o tempo todo, né? Mas são coisas que somente você pode conseguir definir o que para você é melhor ou não. Pensa que tem consequência? Com certeza tem, mas ficar junto também tem suas consequências, né? Tudo que a gente vai fazer é um dual. Tem parte positiva, tem parte negativa. Bom, gente, vamos finalizar? Se ficou alguma dúvida aí, me mandem, por favor. Coloca aí se eu esqueci de falar de algum ganho ou alguma perda. Deixa aí seu joinha para eu saber que vocês passaram por aqui. Eu vou deixar a live gravada. Se tem alguém que você acha que pode ajudar essa questão aí para clarear, né, o que eu perco e o que eu ganho dentro de um relacionamento, envia para essas pessoas. Me ajuda a compartilhar. Se puder, tira o print da tela, vamos colocar lá no Stories, que daí eu reposto. E isso é muito bom, ajuda a alcançar mais pessoas. Eu vou até fazer um print aqui, ó. Tirou, gente? Gente,
Muito obrigada pela participação de vocês. Deus abençoe o final de semana de cada um de vocês. Que vocês possam descansar, curtir, brincar, transar, namorar, assistir filme, fazer o que vocês quiserem. E terça-feira a gente volta, tá bom? Beijos de coração, ó. Lembra que a gente feliz não enche o saco de ninguém. Vamos ser felizes. Vamos fazer esse povo ficar mais feliz. Vamos fazer a nossa parte nesse mundo. Muito obrigada pela... deixa eu contar uma novidade pra vocês. Hoje tem Black Friday, né? E essa semana até o dia 2, eu acho que é, deixa eu ver aqui, eu também vou fazer até o dia 4, ó, uma semana. De hoje até sexta-feira que vem, eu também vou fazer um Black Friday aí no processo de coaching. Então, quem tiver interesse, quiser entrar em contato, eu mando o link com mais informações, tá bom? Beijos, até terça. Deus abençoe. Tchau, obrigada.